São 8 horas da manhã. Nas estradas do meu país, tenho a imagem de um povo eternamente atrasado. À entrada das cidades, está desenhado o retrato de um país desorganizado. À noite, a caminho de casa, vejo um povo irremediavelmente cansado. Não há economista nem matemático capazes de calcular o prejuízo que isto representa. Assim desperdiçamos as nossas vidas. É nestas cidades que vive hoje a maioria dos portugueses. Quando chego à estação, a noção que eu tenho é parecem tudo pessoas e sardinhas enlatadas, ou seja, são milhares de pessoas. Inclusive eu, quando vou para o meu local de trabalho, eu vou os meus 40 minutos em pé, porque não há um lugar para me sentar. Portanto, isso mostra a quantidade de pessoas que vão dentro dos comboios. E mesmo na rua, na estrada, também vê-se muitos carros. Portanto, isto está tudo muito... As pessoas andam envolvidas num stress tal que já nem sabem como sair, já nem sabem viver sem ter o stress, acho eu. É difícil viver na cidade. É um bocadinho complicado. Muito trânsito, muito stress, vê-se tudo a correr, às vezes batem-se umas nas outras porque umas vão atrasadas para o serviço, outras têm um compromisso, outras têm uma reunião e nota-se que o stress é muito maior e não há zonas também assim tão verdes como isso e nós precisamos dar também para respirar. A vida de Estefânia é semelhante à de centenas de milhares de pessoas que todos os dias saem dos arredores onde vivem para ir trabalhar nas grandes cidades. Nas cidades, vive-se melhor. Há mais igualdade, mais liberdade, mais bem-estar e mais oportunidades. Mas é muitas vezes uma vida difícil, feita de correrias e de esperas, de cansaço e de desalento. Esta vida urbana é recente. Em 1960, Portugal era um país rural. A maioria já não sabe como era há 40 anos. Tal como a Estefânia, nessa altura, os portugueses viviam no campo, com dificuldades e pobreza. As cidades eram muito pequenas. As localidades estavam separadas umas das outras. Viajava-se pouco. Muitas pessoas do norte nunca tinham ido a Lisboa, muito menos ao Algarve. Muitos alentejanos nunca tinham ido a norte das Beiras. Muitos portugueses nunca tinham visto o mar. Não havia transportes diretos entre o norte e o sul. Ir de um lado para o outro era difícil e demorado. Quase 40% dos portugueses eram analfabetos. Poucos chegavam ao secundário e à universidade. As escolas não cobriam todo o país e as que existiam eram pouco acolhedoras, sem as boas condições que a maioria tem hoje. As crianças abandonavam a escola e começavam a trabalhar desde muito cedo. Em grande parte do país não havia serviços de saúde e educação, correios e bancos. Por volta dos anos 60, faltavam a água canalizada, a eletricidade, os telefones e os esgotos. Em cada 5 casas, 4 não tinham banho. 2/3 não tinham água. Menos de metade tinha eletricidade. Não é fácil imaginar hoje como viviam os nossos avós. Nem o que era à noite com candeeiro a petróleo, ou o que era ir buscar água ao poço ou à fonte. No início dos anos 60, para fugir à pobreza, muitos portugueses abandonam o campo. Uns partem para a imigração. Os que ficam começam a trabalhar na indústria, na construção civil e nos serviços. Passam a viver nas cidades e no litoral.
Com o fim da sociedade rural e a vinda para a cidade, os portugueses mudaram de vida. Com os novos empregos, as pessoas podiam viver melhor. No final dos anos 60, já havia mais dinheiro em Portugal. O mercado automóvel cresceu, as novas classes médias mudavam de casa, compravam carro e eletrodomésticos e começavam a fazer férias. Poucos rurais ou operários conseguiam chegar a estas novidades, mas uma parte dos portugueses acedeu então ao consumo de massas. Nos finais dos anos 60 e princípios dos anos 70, coincidindo um pouco com o período chamado do marcelismo, viveu-se nas cidades e durante uns anos um clima de euforia. Foram criados fundos de investimento, as classes médias jogavam na bolsa, surgiu um embrião de capitalismo popular. Com a mudança de vida, as cidades cresceram rapidamente. As maiores cidades à altura, Lisboa e Porto, tiveram de acolher a população que saía do campo e, mais tarde, a que regressou das colónias depois da Revolução. Foi então que cresceram os subúrbios que conhecemos hoje. Loures, Amadora, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Almada. Lisboa e Porto transformaram-se em grandes áreas metropolitanas onde vive hoje a maior parte da população. No resto do país, aumentaram as áreas despovoadas. Algumas cidades médias cresceram também. Aveiro, Braga ou Setúbal. Entre 1970 e 1990, o Estado e as autarquias fizeram um grande investimento nas infraestruturas. Hoje, a maior parte das famílias tem água, luz, gás e casa de banho nas suas habitações. Parece que foi fácil, mas foi um longo caminho percorrido com enorme atraso em comparação com os outros países europeus. Ao mesmo tempo, cresceram também os serviços e as instituições. Por todo o país surgiram bancos, escolas, correios, serviços públicos. As localidades ficaram perto umas das outras. A sociedade ficou ligada. Mas o crescimento muito rápido das cidades trouxe consigo a desordem. Nasceu um país feio e difícil. Já em 1979 havia consciência desta situação. A Almada foi uma zona que cresceu demograficamente de uma maneira, de um momento para o outro, um salto extraordinário. E isto explica-se facilmente pela imigração das próprias pessoas do interior para uma zona industrial, vizinha de Lisboa, e que vinham aqui, portanto, à procura de melhores condições de vida. As estruturas, portanto, do Conselho não acompanharam de maneira nenhuma este aumento, portanto, populacional. Pelo contrário, cada vez se agravaram mais. Há, na realidade, procuraram várias pessoas, portanto, neste Conselho resolver o problema da habitação, da sua habitação, através da construção clandestina. A construção clandestina apareceu em zonas legalmente protegidas. Nesta praia, por exemplo, num quilómetro de costa, surgiu uma aldeia ilegal. Depois de 20 ou 30 anos de crescimento desordenado, de muita construção clandestina e de corrupção, tem sido difícil inverter estes processos, fazer aplicar os planos diretores e fiscalizar as obras. Desordenamento urbano torna muito difícil a vida de centenas de milhares de pessoas que todos os dias entram nas grandes cidades para trabalhar. Já era assim nos anos 70 e piorou nos anos 80. Tem havido progressos nos transportes públicos. Generalizaram-se os espaços sociais. Há estações que combinam os vários tipos de transporte. Já há autocarros e comboios com aquecimento e ar-condicionado. Apesar das melhorias, os portugueses continuam a sofrer as consequências da construção desordenada. Por todo o lado, só se vêem gruas e guindastes.
Parece que o país está sempre em obra. Parece que as obras nunca acabam. Primeiro, as cidades cresceram. Depois, fizeram-se os planos. Fazem-se as casas e, muitas vezes, só depois de as pessoas lá viverem é que se terminam os acessos, os espaços públicos e as redes de eletricidade, de gás e de saneamento. Finalmente, aparecem os serviços, como a escola e a saúde. E quase sempre, por último, os transportes públicos. O transporte privado é, muitas vezes, a única opção. Com o excesso de carros, circula-se cada vez mais devagar, com mais espera. Os centros das cidades degradam-se. Lisboa e Porto, por exemplo, estão já a perder população. Há milhares de casas vagas, abandonadas e devolutas, à procura de oportunidades de especulação. Há poucas casas para alugar. Por isso, a maioria das famílias recorre ao crédito e compra casa. Portugal é, na União Europeia, um dos países com maior número de proprietários. Mas viver na cidade é caro. Constrói-se cada vez mais longe do centro, onde os terrenos são mais baratos. As pessoas vivem cada vez mais longe do seu local de trabalho. Numa grande cidade desordenada, desaparecem as redes familiares e de vizinhança que ajudam as famílias. A vida torna-se assim mais difícil. Muitos pais, e sobretudo mães, passam os dias em correrias, de casa para a escola, da escola para o emprego, do emprego para a escola, da escola para as compras, das compras para casa. Lisboa e Porto são cidades onde há muita desigualdade social. Talvez isso não seja muito diferente de tantas cidades na Europa, onde também há condomínios de luxo, prédios da classe média e bairros pobres. Mas mais do que isso, Lisboa e Porto são cidades desordenadas, com obras que nunca acabam. Primeiro vem a água, tapa o buraco. Depois abre o buraco e põe esgoto. Depois a eletricidade. Depois o gás. Depois o telefone. Depois a televisão por cabo. Depois muda o gás. Corrige o esgoto. Repara a água. Nada se faz ao mesmo tempo. O espaço público é pouco cuidado. Os níveis de ruído são excessivos. A poluição urbana é elevada. Os espaços verdes e de repouso são pequenos e maltratados. A limpeza e a manutenção das ruas e dos passeios são deficientes. Os tempos de deslocação são exagerados. Não há estacionamentos suficientes e a lei que a isso obriga não é cumprida. As cidades mais antigas são frágeis, com riscos de sofrerem da falta de água, de falhas de eletricidade, de inundações ou da derrocada de prédios maltratados. Há zonas degradadas onde é particularmente violento ser pobre e velho. Nos anos 80, brasileiros e africanos dos novos países de língua portuguesa vêm trabalhar para Portugal, o que é um facto novo na história do país. Nos anos 90, coincidindo com o fim do mundo soviético, começam a chegar europeus de leste, russos, ucranianos e romenos. Aprenderam português rapidamente. São mais qualificados do que a média dos portugueses. Fazem tudo, dos trabalhos mais duros aos mais especializados. Também alguns milhares de asiáticos procuraram Portugal. Em todas as cidades do país, são numerosos os comércios chineses. Vieram também europeus, especialmente espanhóis, ligados às empresas estrangeiras. Pela primeira vez na história, estão em Portugal muitas pessoas que aqui não nasceram. São mais de 100 mil brasileiros, 80 mil ucranianos, 60 mil cabo-verdianos, 30 mil angolanos, 20 mil guineenses e o mesmo número de espanhóis, de ingleses e chineses. Os estrangeiros que vieram para Portugal são, na maior parte, imigrantes económicos, tal como os portugueses o foram no passado. Vieram à procura de trabalho
e a fugir de piores condições de vida. Lídia era contabilista, hoje é cozinheira e vive com os filhos e os netos no Algarve. Há muitas pessoas de Moldávia, porque a nosso país agora tem trabalho, não? Pessoas ganham muito pouco. A maioria dos imigrantes manda dinheiro para casa. Uns querem um dia regressar aos seus países de origem, tal como os portugueses o fizeram. Outros querem ficar em Portugal. Ao contrário do que muitas vezes transparece nos jornais e na televisão, a maioria dos imigrantes não constitui problema. Apesar das dificuldades, conseguem legalizar-se e são perto de 500 mil. Mas também há em Portugal cerca de 100 mil ilegais. Como convive a sociedade portuguesa com tão grandes comunidades estrangeiras? Enquanto não há crise económica, a convivência é aparentemente fácil. Quando há, é frequente surgir o preconceito. Os meus inimigos são a China, os chineses. É uma concorrência desleal que nós temos, porque eles não têm horário de trabalho e depois não pagam os salários que devem pagar. Os nossos salários são muito mais elevadíssimos que é na China, por exemplo. Portanto, a minha camisola que eu fabrico aqui custa 3,5 €. Esta custa 1,80 €. A minha tem que ter mais 21% que sou obrigado a faturar. Esta custa 1,80 € e as pessoas compram um caminhão ou dois e não têm faturas, não têm, é como querem. Lá é toda a balda, aliás. Toda a gente pode lá ir e comprar, que eu não lá estive no domingo passado, comprei 200 na zona industrial no Mindelo, em Vila de Conde, e ninguém me perguntou se queria fatura, se não queria fatura, como é que eu ia pagar, como não deixava de pagar. Eu fiz o que quis, praticamente. Onde vivem os imigrantes? Nuns casos, misturados com portugueses. Noutros, vivem concentrados em bairros, o que traduz a separação entre comunidades. Esta vedação na Amadora separa um bairro de imigrantes do resto da cidade. É verdade que os estrangeiros agrupados em bairros se ajudam e defendem. Mas a concentração é também fonte de problemas. Neste bairro, por exemplo, vivem 600 famílias, cerca de 2.000 pessoas, em casas clandestinas. A rede de esgotos funciona mal, há quem não tenha água e eletricidade. Não há iluminação pública, nem gás, e a recolha do lixo é um grave problema. Nos bairros difíceis surgem cada vez mais problemas com a segunda geração de africanos nascidos em Portugal. Esta segunda geração já perdeu as relações de origem. Ainda não são de cá e já não são de lá. Aparentemente, existe um impasse nesta geração mais jovem que tem problemas com a escola e dificuldades em encontrar emprego. A responsabilidade pelos conflitos pertence a todos. Quem recebe estrangeiros pode ter dificuldades em perceber modos diferentes dos seus. Quem se instala noutro país pode ter dificuldades em adaptar-se. É difícil, ao mesmo tempo, adotar os costumes locais e preservar a sua identidade. Ser ao mesmo tempo africano e europeu. Ser ao mesmo tempo ucraniano e português. Quem não tem medo de trabalhar, quem não tem problemas em trabalhar, seja no que for, arranja sempre trabalho. José é dentista. Daniel, arquiteto. André trabalha em marketing. E Carla como técnica de anatomia patológica num hospital. São rostos da imigração portuguesa do século XXI. Jovens, dinâmicos, qualificados. A empresa chamada Norman Foster & Partners, e este é o ateliê principal, onde trabalham arquitetos, modeladores, ilustradores. O jovem arquiteto não esconde o orgulho no edifício com vista sobre o Tamisa e na vida que conquistou com trabalho. Imigrou para a Holanda em 2004 e deu o salto para a Inglaterra há ano e meio.
procurar uma vida melhor, uma qualidade de vida diferente daquela que eu tinha em Portugal, porque na altura estava a ver com a minha mãe, com a minha irmã. Eu ganhava, na altura, sei lá, uns 500 euros por mês. Aqui ganha 6 vezes mais, 45.000 euros por ano. Garantem a independência que nunca alcançou em Portugal. Nós fazemos um investimento grande, não é? A nível de educação, e depois acabamos por sair e não aplicar os nossos conhecimentos, o nosso talento, a nossa energia no nosso país. Olá, bom dia, Carla. Estás boa? Tudo bem. Vamos só um bocadinho, está bem? Senta-te um bocadinho. Sim, à volta de 2.600 libras. 2.600 libras. 3.000 euros? Mais ou menos. E em Portugal eu sei que eles ganham à volta de 900 a 1.000 euros. Falando com colegas, acho que é uma grande diferença. André resistiu bastante às diferenças. Trabalhou há alguns anos em Barcelona e ainda regressou a Portugal, mas só aguentou 8 meses. Achei que ainda não era o momento, que queria um pouco mais a nível profissional e de certa forma a nível pessoal também. Na altura vim só tentar, as coisas aconteceram muito rápido e ao final de 3 semanas já estava a trabalhar. O que eu já fiz aqui, dentro da minha carreira, em Portugal eu acho que nunca teria feito. Em Portugal, uma pessoa se consegue um trabalho já é uma sorte. Procurar o que se gosta de fazer, o que se sente realizado em fazer, é um luxo que quase parece mal perseguir. Sinto que não tive condições para lá ficar e sinto que tive a energia para sair na altura certa. É um bocadinho como um pântano, se a pessoa não sair, vai-se afogando e é isso um bocadinho, é uma metáfora um bocadinho forte, mas foi isso que eu senti. Este sentimento ajuda a perceber a imigração da geração portuguesa mais qualificada de sempre. Uma imigração com rostos, mas sem números exatos. João Peixoto é um sociólogo especialista em migrações. Alerta para a urgência de estudar o fenómeno. Começamos a ter demasiados sinais que nos dizem que há algum padrão nisto, que há uma série de portugueses com qualificações superiores que não residem agora em Portugal, que estão lá fora, não sabemos por quanto tempo, não sabemos se vão voltar, se não vão voltar, mas há qualquer coisa. Isto é, desse ponto de vista, diria que talvez estejamos a assistir a uma nova vaga, não conhecemos o volume dessa vaga, não conhecemos a duração dessa vaga, mas há qualquer coisa. Sabe-se que escolhem como destinos o Reino Unido, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, Canadá e, mais recentemente, Angola. É muito provável que cerca de 1/5 dos que estivessem a sair fossem pelo menos licenciados. Em geral, as pessoas mais qualificadas têm mais probabilidade de emigrar. Não é agora com a crise, nem é especificamente em Portugal. São pessoas que têm mais acesso com facilidade à informação sobre oportunidades de emprego, são pessoas que mais facilmente podem pagar os custos da imigração. Portanto, em regra, a probabilidade de se emigrar é tanto maior quanto mais qualificado, se for e não o contrário. As estimativas do Observatório da Imigração baseiam-se nos números da OCDE e do Banco Mundial e em dados como os registros da Segurança Social dos países de destino e as remessas de dinheiro dos imigrantes. A fuga de cérebros de Portugal está acima da média europeia. Mas a maior preocupação no momento não são as saídas, mas a falta de entrada de imigrantes, o chamado saldo migratório negativo. Eu acho que nós não podemos nos preocupar com a imigração, temos que nos preocupar com o crescimento. Se tivermos crescimento, imigrarão menos. E os que imigraram serão compensados pelos que entrarem, porque com o desenvolvimento Portugal voltará a ser atrativo. O problema é o problema do desenvolvimento. Infelizmente o nosso país não está a oferecer as condições, já desde há bastante tempo não nos oferece as condições de trabalho necessárias para que nós possamos ter uma vida estável, uma vida normal no nosso país. As estatísticas oficiais apontam para 64.000 licenciados portugueses no desemprego. Nestes números não entram os trabalhadores precários, nem aqueles que saíram das universidades e andam à procura da primeira oportunidade de trabalho. Não tenho muitas dúvidas que a elevada taxa de desemprego entre os jovens portugueses e em particular entre os jovens portugueses qualificados pode ser uma parte da resposta. Terá com certeza alguma coisa a ver com as razões de saída. Na última década, a média anda pelas 70.000 saídas por ano. Esta parte
aquele parte e todos se vão. Na vaga de imigração dos anos 60, era de 100 mil pessoas. A maioria imigrava para as chamadas bidonvilles, em França. Imigrantes pobres, de meios rurais, com pouca escolaridade e com elevados custos de afastamento. Não podemos comparar esta imigração com a imigração dos anos 60. Nos anos 60 as pessoas tinham uma vida local e de repente iam para um país completamente estranho. Hoje os custos da imigração não são comparáveis, nem o custo do afastamento. Hoje há possibilidades de comunicação relativamente barata que tornam possível as pessoas manterem contactos com muito mais facilidade. Ana e Eliana comparam as experiências laborais em Portugal. Eu ganhava menos que a minha empregada doméstica. Nunca cheguei a ganhar mais do que 5 euros. À hora? À hora. Ganhei sempre menos. Eu ganho bem menos que isso. Quanto é que ganhava a hora? Eu nem quero fazer as contas, eu fiz uma vez e assustei-me. Ganhas 400 ou... Mas cheguei a fazer as contas e dava-me, sei que nem para um hambúrguer do McDonald's me dava. Ok, isso traduzido dá menos de 2 euros por hora. Olá! Opa. Então, muito atrasados. Não é nada pontualidade britânica. Mas é muito tratar português, não é? Ao André, que já conhecemos, juntam-se duas amigas brasileiras. Falam a mesma língua e veem o mundo como um só mercado de trabalho. Então, olha, vá, bom proveito, hein? Nós já estamos a aproveitar. O que eu quero atingir a nível profissional, não o vejo se ficar em Portugal. Porque há determinadas situações em Portugal que inviabilizam. Há muitos medos por parte das gerações mais velhas e não há oportunidades para as gerações mais novas começarem, porque trata-se disso, começarem a aprender. Ganho um bocadinho menos por semana do que ganhava por lá por mês. É a diferença. Nesta mesa, todos querem mais do que viver com 500 euros e em casa dos pais. E agora, a idade e o tempo para fazer este tipo de experiências e procurar este tipo de experiências é agora.